Muito bem, quarto vídeo da aula de hoje. Vamos fazer aqui então uma tela cheia. E agora vamos falar a respeito do produto vetorial. Pois bem, produto vetorial é mais uma vez aqui uma relação, uma operação entre dois vetores que vai gerar outro vetor, ok? Nesse caso, o vetor W é originado da operação entre o vetor U e o vetor V. Esta operação chamamos de produto vetorial e ela é simbolizada por essa cruz, por esse X, ok? Produto escalar é uma bolinha, produto vetorial é um X. Certo, pessoal? Dito isto, então, como é que é o procedimento da operação, afinal de contas, né? A operação é o seguinte, mais uma vez, nós temos os vetores U e V com as suas respectivas componentes, o X, o Y, o Z, Vx, Vy, Vz. O produto vetorial, tá, ele é o determinante desta matriz, tá, no qual a primeira linha da matriz vocês vão colocar os vetores da base canônica, a segunda linha, as componentes, dos vetores U, que é o primeiro que está aqui, e na última linha, as componentes do segundo vetor, o vetor, neste caso, V, aqui. Não pode alternar as linhas, não pode cruzar as linhas, tem que ser primeiro desse aqui e desse daqui aqui embaixo por último, e lá em cima os vetores da base canônica, tá? Se trocar, ferrou, tá bom? Não vai dar o resultado desejado. Já adianto. Outra coisa muito importante, nós sabemos que esse vetor aqui, U, ele é UX mais I, é UX na direção de I, mais UY na direção de J, mais UZ na direção de K. O V, por sua vez, é VXI, mais VYJ, mais VZK. Portanto, o que for na direção de K, que é o UZ e VZ, tem que ficar na coluna de K. O que for de J, que é o Vy e o Y, tem que ficar na coluna do vetor J, e aquilo que for na direção de X, na direção de Y, a componente X, que é o Vx e o X, tem que ficar na coluna do Y, aqui, bonitinho, nesse arranjo. Mudou também aqui, tá? Não vai dar o resultado desejado. Qual é que é o procedimento, então? É o cálculo de determinantes, tá? O cálculo da determinante, ela já está aqui, ó, tá? Mastigadinho. Eu vou lembrar depois da regra de Sarros no exercício, tá, pessoal? Fiz isso em sala e farei aqui de novo também a regra de Sarros. Por enquanto, a regra de Sarros, ela fornecerá essa operação que parece ser um pouco mais complexa de decorar, perfeito? Com relação ao módulo do produto vetorial, tá? Ele é o seguinte, o módulo do vetor U vetorial V, o módulo do W, que é a mesma coisa, é o módulo de U vezes o módulo de V vezes o seno do ângulo formado entre U e V, seno de θ. Tá aqui bonitinho. Outro detalhe muito interessante, como o W é um vetor originado do produto vetorial U vetor V, este vetor ele sempre será perpendicular ao plano formado pelo paralelogramo dos vetores UV. Então, aqui esse quadradinho, lembrem que isso aqui representa o ângulo de 90 graus. Ele é ortogonal, perpendicular, faz 90 graus ao plano formado pelos vetores U e V. Beleza, vocês conseguem ver que dois vetores sempre tem um plano sempre entre dois vetores. Isso é muito importante que vocês observem. Tá? Então, aqui eu vou dar mais Vamos dar continuidade aqui então com relação aos vetores da base canônica, tá? Os vetores da base canônica nós temos aqui o I e JK, já bem discutidos lá no produto escalar. Os vetores aqui eles bem interessante, I, vetor I dá o vetor nulo. J, vetor J dá o vetor nulo. K, vetor K dá o vetor nulo. Por que disso? Pois bem, se nós lembrarmos desta relação aqui, que o módulo do vetor UV é igual a U, módulo de U, módulo de V sendo de θ, a gente tem que lembrar aqui o seguinte, o módulo do U vetorial U é o módulo de U vezes o módulo de U, ou seja, o módulo de U ao quadrado vezes o seno do ângulo do U com ele mesmo, que é zero. Seno de zero vale zero. Portanto, vetores que são paralelos,
o i é paralelo com ele mesmo, claro, tá? Serão todos zero, por isso que aqui dá zero, por isso que aqui dá zero, por isso que aqui dá zero. Os demais não serão zero, como vocês estão vendo aqui. Ou eles dão K positivo, ou eles dão J, né, ou K negativo, ou eles dão J positivo, ou eles dão J negativo, ou eles dão I positivo, ou eles dão I negativo. Isso foi já discutido em sala de aula, lembram da regra da mão direita? Né? Então, a regra da mão direita aqui ela pode ser exercida o seguinte, vocês estão vendo essa relação, também é chamada de relação cíclica. Então, se você pega o I e opera com o J, vai gerar o vetor K positivo nesse sentido. Agora, se tu pegar o J, fazer vetor I, tá indo contra o sentido, vai dar o K negativo. Que é o que vocês vão ver aqui, ó. IJ dá K positivo. Onde é que tá? Aqui, ó. IJ deu K positivo. Agora, JI vai dar o K negativo. JI deu K negativo, ou seja, menos K. Perfeito? Agora, se vocês pegarem o K com I vai dar o J positivo, ou seja, K com I, J positivo, né? Porque está indo no sentido, né, aqui anti-horário. E se você pegar agora e fizer I com K, o que acontecerá? I com K dá o J negativo. E assim sucede com as outras, né, as demais operações. Então, vocês têm essa relaçãozinha aqui, tá? Com os vetores da base canônica. Tá? Vocês fazem um círculo, coloquem o I embaixo, o J aqui e depois o K e façam uma seta movendo-se no sentido anti-horário, ou seja, no sentido contrário do relógio. Esse é o sentido positivo. Se o produto for de J para I, você já sabe que dá negativo K e assim por diante. Tá? Essa é uma regrinha cíclica muito interessante que deve ser lembrado por vocês, tá bom? Mas também tem a regra da mão direita. Tá? Para quem não lembra da regra da mão direita, depois, se for o caso, eu vou tentar fazer. Vai ser um pouco patético aqui, né? Fazer um vídeo no YouTube e deixar com vetores. Vou ter que criar canetas aqui com vetores para poder lembrar disso. Mas, claro, eu vou tentar fazer isso para ajudá-los a compreender esses aí. Mas acredito que isso aqui já seria o mais que suficiente. Do contrário, faremos. Pois bem, olha que interessante. O que nós temos de interessante aqui no produto vetorial é que o módulo do produto vetorial U com V, ele fornece o valor da área do paralelogramo formado pelos vetores U e V. Né? Se vocês lembrarem, a fórmula do paralelogramo é o que? É a base, que seria neste caso o módulo de V, vezes a altura, que seria o seno de θ. Tá? Essa linha aqui pontilhada é a altura. E ele é o seno de θ para este caso. Tá? Então, se você tem U seno de θ vezes módulo de V, módulo de U seno de θ vezes módulo de V, você vai ter, então, uma área por esse paralelogramo formado. Certo? Lembrando que esse aqui é o tamanho V e aqui é o tamanho U também, né? Então, esse aqui é aquele paralelogramo, da regrinha do paralelogramo, da soma, se vem daqui, bate lá, etc e tal. Tá? Muito interessante para você calcular a área de paralelogramo se você pegar dois lados e formar um vetor e calcular o produto vetorial. Na computação se faz isso, né? Na parte do computador. Ele calcula desse jeito, tá? É mais prático. Eis uma aplicação muito simples e direta do produto vetorial, ok? Existem outras, tá? Eu vou deixar mais adiante. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho das aplicações, tá bom? Tanto do produto escalar quanto do produto vetorial. Vamos para as propriedades então aqui. O que nós temos de propriedades? Pois bem, o vetorial U, né, a gente pode chamar assim, né, o produto vetorial entre dois vetores, o vetorial U, igual a zero. O motivo é óbvio, né? Como U é paralelo consigo mesmo, então seno de zero é zero, vai dar o vetor nulo. O vetorial V é menos V vetorial U. Lembra da comutatividade? Aqui é anticomutativo, por isso que é tanto insistir daquilo que parece ser óbvio para vocês, tá? Que nem todas as operações algébricas, elas realmente, se você permuta aqui, né, os elementos algébricos, o resultado será igual. E nesse caso será igual em módulo, né? Mas serão diferentes pela diferença do sinal. Perfeito? Propriedade 3.
aqui nós temos a propriedade da associatividade, né, tal qual para as demais. Propriedade 4, nós temos aqui então também a relação com o escalar. Tá? Esse escalar ele pode estar multiplicando U. Tá? Aqui está errado, na verdade devia ser alfa, abre parênteses, U escalar vetorial V. Tá errado aqui. Ou U vetorial alfa V. Perfeito? Também temos aqui que se U vetorial V der o vetor nulo, então significa que U é paralela a V. Ou seja, ou eles fazem um ângulo entre si de 0 grau, ou de 180 graus. Certo? E a terceira propriedade é muito importante, muito interessante. Uma hora eu vou fazer o desenvolvimento dela aqui no computador para vocês. Tá? É muito importante que vocês entendam a derivação dessas formulações. U vetorial V ao quadrado é igual a módulo de U ao quadrado mais módulo de V ao quadrado menos o quadrado de U escalar com V. Isso eu vou provar depois para vocês. Tá? Fica aí uma atividade depois suplementar. Beleza? Então vamos agora para um exemplo aqui do produto vetorial. Tá? Então, peguei dois vetores, o U, chamei de menos 1, 2, 0. Peguei o V, 3, menos 4, 0. E eu quero achar o vetor V, que é resultado do produto vetorial entre U e V. Então, o vetorial V, lembrando daquela formulinha, nós temos o que aqui? Os componentes de U, menos 1, 2, 0. As componentes de V, 3, menos 4, 0. Certo? E agora nós procedemos à operação. Lembram que eu falei para vocês aqui anteriormente que tem essa fórmula que é bastante extensa. Não utilizei essa fórmula, como vocês podem perceber. Eu utilizei o que nós chamamos aqui de regra de Sarros. Tá? O que seria a regra de Sarros, afinal de contas? Né? Eu vou pegar essas duas colunas primeiras da minha matriz e duplicar aqui no final. Fecho aqui. Venho, passo uma linha diagonal, mais uma linha diagonal, mais uma linha diagonal. Vai ficar I vezes 2 vezes 0, que dá 0, mais J vezes 0 vezes 3, que dará 0 também, mais K vezes menos 1 menos 4, que dará o mais 4. Agora, negativo subindo diagonais aqui. Menos 3 vezes 2 menos K dará menos 6K. Menos 4, menos 4, 0i, dará 0. Menos 0 vezes menos 1 vezes J dará 0 também. Então, só sobrou 4 menos 6K, que no final deu menos 2K. Perfeito? E aí, então, nosso resultado será 0, 0, menos 2, ou W igual a menos 2K. Também pode ser como resposta, beleza, pessoal? Aqui, então, está a ilustração. Essa ilustração não ajudou muito, né? Aqui você tem o Y, você tem o X, você tem o Z. Então, eu vou abrir aqui o máximo, para vocês terem uma noção. Aqui eu gero os três vetores e eu posso brincar de girar ele aqui, ó que legal. Ó que legal. Como vocês podem perceber, o U e V eles estão aqui, eles estão no plano XY, tá? No plano XY, enquanto que o W, que seria aqui para baixo, está no eixo Z. Esse pinguelinho aqui, ó, tá, esse trequinho de nada aqui, é o vetor W, e ele está paralelo ao eixo Z, conforme esperado, né, pela resposta que nós obtivemos. Certo, pessoal? Então, aqui eu encerro o quarto vídeo da aula de hoje. Até logo mais!